Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento das pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra que é inerrante. Neste primeiro momento do ano em que abrimos a tua palavra, Senhor, como teu povo, nós clamamos a ti, ao teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, e aparta, Senhor, de nós toda ansiedade, todo pensamento contrário a este momento, que venha querer nos desfocar, tirar a nossa atenção de ouvir a sua voz, da sua palavra, meu Deus. Que nós possamos nos deleitar aos teus pés neste momento, Senhor, e possamos deixar os nossos trabalhos, as nossas preocupações lá fora. Senhor, como pecador que sou, eu peço da tua graça e da tua ajuda, Senhor, para ser fiel a ti neste momento, Pai, para ser completamente, Senhor, bíblico e falar somente aquilo que a tua palavra nos recomenda. Por favor, Senhor, vem me capacitar e vem nos capacitar também de uma forma geral. É o que nós, como igreja, te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Quem aqui, quando assiste um filme, gosta de saber do final antes de assistir? Levanta a mão. São poucos. Alguém aqui fica ansioso ou agoniado para descobrir se o personagem vive ou morre? Alguém aqui? Então, agora, quem aqui odeia saber o final? Se começar a contar, o seu humor já muda. Pois bem, eu tenho uma esposa que tem o talento de, ainda no início do filme, conseguir descobrir o que vai acontecer lá na frente. E eu já sou completamente oposto. Eu odeio saber o final, eu não gosto de saber. Só que, por que eu estou comentando isso? João, o apóstolo João, da ilha de Patmos, ele teve uma visão do ponto de vista celestial das últimas coisas, não somente das últimas coisas, mas de como Deus conduz a história para o seu fim. E por que João teve essa visão? Se nós formos pegar as igrejas de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, elas formam uma rota, ou seja, quando ele escreveu esse livro, o mensageiro ele passaria por cada uma dessas igrejas, levando a mensagem de Apocalipse, que em si significa o quê? É uma mensagem de encorajamento para esses cristãos, que estavam sofrendo perseguição pelo Império Romano, estavam padecendo, perdendo seus bens, perdendo seus parentes, sofrendo açoite e morte. Então, diante disso, Deus concede a esse apóstolo o ponto de vista de toda essa situação direto da sala do trono do universo, com o fim de exatamente trazer paz, segurança, conforto e consolo a esses irmãos em meio ao sofrimento. Da mesma forma como diante de um filme nós ficamos ansiosos no decorrer da narrativa e nós precisamos olhar para o fim para aquietar o nosso coração, da mesma forma Deus concede essa visão para que
A igreja, olha, vocês estão sofrendo agora, mas Deus está lá no fim da história. Deus está conduzindo tudo debaixo da sua mão soberana. E diante disso, eles se sentissem encorajados a perseverar e consolados. Então, abra comigo aqui, novamente, se você fechou a sua Bíblia, vamos analisar esse texto em 3 blocos. Vamos analisar cada um com calma, do verso 6 ao verso 7, do verso 8 ao verso 11 e o último bloco do verso 12 até o verso 13. Do verso 6 ao verso 7, ele diz que viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então é interessante porque mesmo diante do sofrimento, da perda iminente de seus parentes, de seus bens, seus imóveis, ainda assim a igreja precisava ser fiel na proclamação do evangelho. Ela não poderia deixar que as suas circunstâncias externas afetassem no seu testemunho. E que ela precisaria alcançar pessoas de toda a nação, tribo, língua e povo. E isso é muito desafiador, meus irmãos, mesmo 2 milênios após os acontecimentos do Evangelho. Nós precisamos nos esforçar para cumprir exatamente o que está aqui na palavra de Deus. E ele diz que esse anjo tinha na mão o Evangelho eterno. Nós precisamos nos apegar ao Evangelho, à mensagem do Evangelho. E, infelizmente, muitas igrejas estão tentando diluir a mensagem do Evangelho, ou então achando que pregar o Evangelho é qualquer outra coisa e não a mensagem, não a boa notícia de salvação. E no próximo bloco nós veremos exatamente por que essa mensagem é tão urgente e nós hoje, em 2020, precisamos nos esforçar para ser fiéis à proclamação do Evangelho. E qual é o fim da mensagem do Evangelho? O que ela deve resultar assim que nós proclamamos? Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o Evangelho, após proclamado, ele deve resultar na glorificação a Deus. Nós não pregamos o Evangelho para mostrar quanto conhecimento bíblico nós temos, quão bem nós podemos falar. Não é uma promoção de nós mesmos, mas o Evangelho é a promoção da glória de Deus. Se o Evangelho, quando for pregado, não levar pessoas ao adorarem, alguma coisa está errada. Ou nós não estamos proclamando bem, ou as pessoas simplesmente estão resistindo à mensagem do Evangelho. Nós precisamos preparar as pessoas para o juízo de Deus, que é exatamente o que nós veremos agora nesse próximo bloco. Por que o Evangelho é tão importante, meus irmãos? Por que a igreja precisa se dedicar? E aí vamos seguir para o segundo bloco, do verso 8. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Por que o apóstolo João cita a Babilônia? Interessante que para os judeus ali do primeiro século, eles tinham isso muito bem vívido ainda na sua memória. Todos nós aqui sabemos a história de Daniel, que foi levado junto com os demais do povo hebreu para a Babilônia como cativos. E a Babilônia na Bíblia, ela é um retrato exatamente do oposto. Porque enquanto que Jerusalém ela é colocada como uma cidade, tanto é que nós teremos no fim de Apocalipse a descida de Jerusalém, né, a morada dos céus, a cidade celestial, Babilônia é colocada como a antítese disso, como a cidade que ela tenta sobreviver fora dos domínios de Deus, se opondo ao governo de Deus. E aqui é também interessante porque da mesma forma como o povo hebreu ele foi levado cativo, ele teve que viver cerca de 70 e poucos anos na Babilônia, mas em todo o tempo eles sabiam que não eram de lá.
Então, da mesma forma, ele está dizendo, olha, nós estamos na Babilônia, mas nós não somos daqui. E este império vai cair. Este império vai cair. E ele diz que ela envolveu as nações com o vinho da fúria da sua prostituição. E é muito interessante porque o relacionamento de Cristo com a igreja é a figura de um casamento. Mas sempre na Bíblia que você encontrar a infidelidade a Deus, um povo sendo infiel a Deus, Deus sempre comparará isso com a prostituição. Sempre que o povo de Israel preferiu adorar outros deuses e não ao Deus Criador, Deus falou que ele estava se prostituindo. Então, essa é a imagem aqui, é um sistema, é um governo, um opressor que leva pessoas para longe de Deus, que se opõe conscientemente contra os mandamentos de Deus. E por que que isso é importante, meus irmãos? Nós precisamos pregar o Evangelho, sim, porque esse sistema vai cair. A Babilônia vai cair. A Babilônia da República Federativa do Brasil vai cair. E o que nós encontramos muitas das vezes nas igrejas são pessoas que chegam e gastam mais do seu tempo, dos seus esforços, dos seus recursos, exatamente em estruturas da Babilônia que vão cair. Pensando mais em ter uma casa de inverno em Gravatá, um bom apartamento em Boa Viagem, o carro do ano, ou até mesmo um emprego concursado, porque no Brasil você só tem estabilidade se tiver concurso. Mas, meus irmãos, tudo isso vai cair. Nós gastamos mais dos nossos esforços com esse império que está prestes a ruir do que aquele que permanecerá para sempre. Nós vemos os jovens mais ansiosos por ter uma boa profissão e passar no vestibular do que para proclamar o Evangelho de Deus. Enquanto que tudo isso vai cair. Esse sistema que rege o nosso mundo vai cair. Aonde está o Império Romano? O Império Bizantino? A União Soviética? A Iugoslávia? Vai cair. Dentre tantos outros impérios, povos vão cair. E até é interessante porque nós temos um conhecido, eu e Lili, que ele era um missionário também, e ele abriu mão das suas missões para se dedicar a concurso. Ele passou na Infraero, e então ele descansou, porque agora ele tinha a sua segurança financeira. Enquanto que o Evangelho não prometia na verdade promete muito mais. O que o mundo promete, meus irmãos, é uma falsa segurança financeira. E hoje está aí o presente governo, exatamente terceirizando, privatizando, e todos aqueles concursados, inclusive eles, estão sendo não só demitidos, realocados em outros setores do governo. Então, meus irmãos, não é o nosso contra-cheque, não é o nosso concurso que nos dará uma segurança. Nós precisamos nos firmar no reino que é eterno, que não se abala por crise econômica, porque João já estava avisando aos cristãos do primeiro século, a Babilônia vai cair. Agora a questão é, se ela cair, você vai cair junto? Você está mais firmado nos elementos do reino de Deus, ou a sua vida toda está pautada em cima da Babilônia, nas questões e envolvimentos deste mundo? E um terceiro anjo, verso 9, olhe comigo, os seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. E é interessante porque se lermos os capítulos anteriores, as figuras da besta, que são do anticristo, são exatamente as figuras que promoverão a Babilônia, promoverão o envolvimento com todo esse sistema mundano. Ou seja, você pode achar, não, eu não adoro a besta nem o anticristo, mas se você coloca em primeiro lugar as coisas desse mundo, você já está adorando a besta. Porque o que a besta quer fazer aqui no livro de Apocalipse é exatamente isso, é selar as pessoas como um sinal de compromisso com os governos deste mundo.
que são regidos, sim, por Satanás. Se alguém adorar, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Meu irmão, minha irmã, por que ele diz que esse cálice é colocado sem mistura? Porque não tem anestésico, não tem diluição do justo juízo de Deus. Quem se comprometer com os reinos deste mundo, mais do que a Cristo e o seu evangelho, terá de beber totalmente, até o fim, a força, o vinho da justiça de Deus. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça de tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. E aqui é interessante porque nós tratamos muitas das vezes o inferno como se fosse a casa de Satanás, em que ele fica lá com seus garfinhos e os demônios atormentando, enquanto que essa não é a visão bíblica, porque o inferno é a manifestação do juízo de Deus. É Deus quem governa sobre o inferno, não é o diabo. O diabo irá para lá, assim como todos aqueles que colocarem o pecado em primeiro lugar. Isso é muito sério, meus irmãos. Se há alguém aqui em pecado nessa manhã, confesse-os antes que seja tarde demais. Porque não haverá misericórdia, não haverá mais perdão. A oportunidade é agora. É por isso que o evangelho é tão urgente, porque o inferno é muito profundo. O inferno é muito sério. E nós, muitas das vezes, entramos na igreja e brincamos de ser crente. Flertamos com o pecado. Nós brincamos com o pecado, achamos que não tem nada demais, ninguém sabe. Eu posso entrar aqui muito bem arrumado, sorrir, estar no ministério. Mas Deus sabe o que está em oculto. E é para o lago que arde de fogo e enxofre que Ele os enviará. E é interessante porque muita gente clama, Jesus, Jesus, misericórdia. Mas aqui diz que o Cordeiro estará presente diante do juízo. É Ele que olhará você queimar no inferno. Se você continuar brincando, se nós brincarmos de ser crente com o pecado, Ele estará lá, nós seremos, se nos desviarmos, se pautarmos os reinos deste mundo em primeiro lugar, meus irmãos, nós seremos fulminados diante de Jesus, o qual nós tanto clamamos. Ele estará lá, é o que diz aqui, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O Cordeiro estará lá. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós não podemos fazer Jesus de bobo. Ele estará lá, Ele sabe que pecado temos cometido. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. E Ele estará presente exatamente porque o Cordeiro detém o poder, o controle sobre o inferno. Ele executará o juízo. Isso, por um lado, deve nos advertir, mas, por um lado, para aqueles cristãos que estavam ouvindo essa mensagem, isso trazia ânimo. Por quê? Porque eles estavam morrendo, padecendo por sua fé. Mas o que João está dizendo aqui, estes que perseguem a igreja vão padecer diante do Cordeiro. Não há poder maior do que o nosso Cristo. O nosso próprio Deus executará a sentença de morte. Isso deve nos animar, meus irmãos. Quando nós olhamos que 12 ou 13 cristãos foram mortos, decapitados pelo Estado Islâmico, pelo Daesh, logo após o Natal, o próprio Cordeiro estará presente para executar a sentença final. Isso deve nos animar, porque nós, como brasileiros, já estamos cansados, fartos de tanta injustiça nesse país, não é verdade? Aqui o crime compensa. As pessoas se vangloriam por conta da corrupção, mas não diante do Cordeiro. Ele não deixará nada passar, tanto é que Ele mesmo estará presente. E a fumaça de tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. E isso, meus irmãos, me remete exatamente lá no passado, quando eles ofereciam os sacrifícios, as ofertas queimadas,
e aquele aroma subia como louvor agradável a Deus. Meus irmãos, o juízo de Deus, o inferno, é para a glória de Deus. Deus é glorificado quando a sua justiça é manifesta, quando pessoas que pecam contra a glória, contra a presença e a palavra dele, são punidas exatamente por desobedecerem. Deus é glorificado, meus irmãos. Não há foro privilegiado diante de Deus. Não há foro privilegiado, não há recurso no STF. Não há, meus irmãos. É por isso que o inferno é tão urgente. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho com seriedade. E ainda, quem já tem ouvido o Evangelho, mas ainda flerta com o pecado, cuidado. Porque o sistema desse mundo irá cair. E Deus sabe o pecado que nós temos escondido. E ele diz, para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Meu irmão, minha irmã, o inferno, o que nós fazemos em vida, a nossa vida é limitada. Mas o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Nós veremos isso tanto para o mal, como para o bem. Não há, meus irmãos, repouso, não há feriado, ponto facultativo no inferno. Não há alívio, não há anestésico. É dia e noite. Então, se alguém aqui ainda está muito enamorado com aquele pecado favorito, cuidado. Porque hoje você ainda pode dormir e conseguir pecar à vontade, escondido de todos. Mas Deus sabe, e no inferno não haverá descanso. Não haverá descanso, e é para todo o sempre, meus irmãos. Isso é para com aqueles, esse bloco que nós lemos agora sobre o inferno, sobre a Babilônia, é para com aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que pecam em oculto, adorando mais o seu pecado ao diabo do que a Deus. Mas há uma promessa aqui para aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo e do Evangelho. Olhe comigo para o verso 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, aos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. É interessante porque em outras partes de Apocalipse você verá exatamente isso. Aqui estão a perseverança dos santos, ou seja, João repete isso como um refrão. Olha, vocês vão padecer, vocês vão sofrer perseguição, vão matar as duas testemunhas, mas perseverem, perseverem. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está o testemunho daqueles que foram fiéis a Jesus. No capítulo 13, exatamente no verso 9, diz na parte B do verso 9, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E se os irmãos forem abrindo outros capítulos, eu encorajo a lerem depois, verão exatamente esse refrão se repetindo. Deus não só está atento ao que nós fazemos de errado, os pecados do mundo, como Cristo está atento ao que nós fazemos em prol do Evangelho. Deus está atento à nossa fidelidade, meus irmãos. E ele diz, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, o resultado de tal perseverança resultará em quê? Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Enquanto que quem pecar e se envolver com a Babilônia não terá descanso, o povo de Deus terá um gozo santo, terá um descanso. Em outras passagens diz que eles receberão vestes brancas como a alva, coroas, estarão diante do Cordeiro. Enquanto que o mundo se desespera quando uma pessoa morre, é uma perda existencial, como o crente reage? Felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. O pastor João Vieira fez 2 anos do falecimento dele, foi um dos pastores que ajudou essa igreja aqui no início, não sei se alguns lembram dele, mas o filho dele, numa postagem no Facebook, colocou algo tão triste por conta do falecimento do pai. E eu falei para ele, Mateus, eu entendo, meu irmão, a sua tristeza, e eu com certeza vou ficar muito triste quando meu pai falecer, mas a morte do crente é o ponto mais alto da vida dele.
porque é o encontro com o seu mestre, é quando ele finalmente será coroado, é quando haverá festa nos céus, ele receberá vestes brancas como a alva. Para nós aqui é uma tristeza, mas é uma saudade temporária, porque o momento que estaremos juntos na eternidade, não há comparação. Por isso nós, como crentes, sim, devemos nos alegrar, mesmo em meu funeral, nós vamos chorar de saudade, mas sem desespero. Não como o mundo chora, porque os nossos mortos felizes serão. É o que a voz dos céus diz, os mortos que morrem no Senhor. Felizes serão esses que passarem para a glória. Isso é um gozo, meus irmãos, porque ainda que o mundo persiga a igreja, ainda que o mundo decapite os nossos irmãos na fé, nós seremos felizes mesmo na morte. Nem a morte pode tirar a nossa vitória, pois foi Jesus quem conquistou. E isso encorajou muito e também deve nos encorajar, assim como os nossos irmãos no passado que leram esta carta, como nós hoje. Sim, eles descansarão das suas fadigas, aleluia. Se está cansada a sua vida, se está difícil viver a fé cristã, um dia você terá o devido descanso, meu irmão. Um dia você receberá a sua plena recompensa. Esse é o resultado da nossa perseverança, mas é somente para aqueles que perseveram. Se você não persevera, não adianta exigir o que não é seu por direito. Só para aqueles que perseveram, para aqueles que são fiéis a Deus até o fim. E ele diz como nós devemos perseverar, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiéis a Jesus. Então, não tem como vir à igreja, mas se nós não obedecemos aos mandamentos de Deus, isso aqui se tornará um ritual puramente prático, um ponto de encontro sem fé e sem o governo do Espírito Santo. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Não só para permanecer fiel, mas para proclamar o Evangelho, porque o inferno é real. E o Cordeiro estará lá para julgar. Então, que as pessoas conheçam o Cordeiro, não no inferno, por receberem o juízo das mãos dele, mas antes, que elas tenham esse privilégio antes. E, meus irmãos, aqui diz, pois as suas obras os seguirão. Ou seja, o que nós fazemos aqui para a glória de Deus, as ofertas sacrificiais que damos neste lugar, as saídas, igreja na rua, os envolvimentos, meus irmãos, as nossas obras nos seguirão para a eternidade. Isso é muito sério, sabe por quê? Se nós estamos mais envolvidos com os poderios, né, as estruturas da Babilônia deste mundo, não são essas obras que nos acompanharão. É somente o que fazemos para a glória de Deus, para o reino dele. O que, meu irmão, te acompanhará pela eternidade? O que você está mais investindo hoje, vai cair com a Babilônia ou vai te acompanhar pela eternidade? Os recursos que você investe vão para o ralo quando a Babilônia cair ou vão te acompanhar, seguir os seus passos por todo o tempo após a morte? Isso é algo, meus irmãos, de vida e de morte. Nós precisamos repensar a nossa fé cristã e precisamos perseverar. Nós estamos no início, como eu falei, no início do filme, olhar para o fim, mas exatamente no início do ano, nós precisamos olhar para a consumação de todas as coisas, para não perder o nosso norte, para onde nós devemos ir. E a palavra de Deus diz bem claro, aqui está a perseverança dos santos. Que nós possamos perseverar, meus irmãos. O mundo entra em desespero quando um general iraniano morre, mas isso não é nada. Ainda que aconteça conflitos, uma guerra civil, tem gente que especula até de algo a nível mundial, mas, meus irmãos, ainda não é o fim. Isso é o fim. O juízo de Deus é o fim. Para todo, não há escapatória. Diplomatas podem tentar evitar um conflito, seja ele qual for, mas não no inferno. Não haverá diplomacia. Não haverá mais perdão. O perdão é antes. Que nós possamos realmente pensar e nos dedicar ao reino que é para todo sempre. Que as nossas obras possam nos acompanhar. Investir naquilo, meu irmão,
E é muito difícil a gente ter os olhos da eternidade. Estava vendo a oração do pastor Mateus, eu falei, amém, Senhor, nos desperta para a eternidade, porque a gente fica muito limitado, a nossa visão, quase como um astigmatismo espiritual, em que nós só vemos as coisas da nossa cidade, as coisas do material, enquanto que nós não está voltando. Não há mais tempo para investirmos naquilo que não é eterno. Não há mais tempo de ficar flertando e alimentando o pecado oculto. Nós precisamos anunciar o Evangelho e preparar o mundo para a volta do nosso Senhor. E Deus, meus irmãos, no dia certo, Ele dará o nosso devido descanso, o nosso gozo. Sei que alguns aqui já podem estar sofrendo por serem fiéis a Deus, mas aqui uma palavra de consolo para cada um de nós. Nós teremos o devido descanso. Deus sabe, Deus está atento aos sacrifícios que fazemos por Ele e pelo Evangelho dEle. E um dia Ele nos recompensará, pessoalmente. Amém? Eu estou comentando isso porque nós estamos indo embora, vamos para Campina Grande hoje, amanhã Fortaleza, com o bispo, e logo depois o Rio. Nós não estaremos mais aqui. Mas da mesma forma como João estava prestes a morrer, mas a igreja precisava perseverar. O pastor John cita um sociólogo que diz que se uma geração deixar de comunicar o evangelho a outra geração, basta uma geração para que o evangelho seja extinto da face da terra. Se uma geração não repassar o evangelho a outra, a igreja some. Nós precisamos, meus irmãos, passar o evangelho à próxima geração e cumprir o nosso papel enquanto nós estamos no mundo. Amém? Feche os seus olhos.